Olá, eu sou a professora Juscelia Barreto Matos. Vou trabalhar com vocês o nosso módulo de gramática. Sejam todos bem-vindos. Desejo um bom aprendizado a todos. Eu vou direcionar um trabalho de pesquisa para vocês entenderem melhor e para colocar em prática a nossa gramática, pois é da nossa obrigação ter conhecimento mais profundo do nosso idioma. Vamos começar o nosso estudo pelos morfemas. Você vai pesquisar e responder o que são morfemas. O que são desinências? Onde utilizar? Para que serve? Cite exemplos. Vogal temática. O que é uma vogal temática? Como elas se dividem? Explique o que é uma vogal temática nominal e dê um exemplo. Como pode ser dividida? O que é uma vogal temática verbal? O que é uma vogal temática nominal? O que são desinências? O que é uma vogal temática verbal? Exemplo. Dê um exemplo de desinência nominal e um exemplo de desinência verbal. Processo de formação das palavras. Na língua portuguesa, apresenta dois processos básicos para a formação de palavras. Nós temos a derivação e a composição. A derivação, como o próprio nome já está dizendo, ela partiu de uma palavra primitiva. E a composição ocorre quando formamos através de palavras pela junção de pelo menos dois radicais. Explique o que é uma formação por derivação e um exemplo. E a derivação por composição e dê exemplo. No processo de formação de palavras por derivação, nós temos 5 tipos. Explique cada tipo e dê exemplo de cada um deles. Na formação de palavras por composição, nós temos 2 tipos. Explique cada tipo e um exemplo de cada um. Existem outros processos de formação de palavras. Nós temos a abreviação vocabular, são aqueles nomes muito compridos e a gente acaba simplificando para tornar mais fácil a pronúncia e a escrita. E temos as siglas. Para simplificar aqueles nomes grandes, a gente usa somente a sigla. Por exemplo, o FGTS, o PIB, o ICMS e vários outros. As classes de palavras. Nós temos 10 classes de palavras, algumas variáveis e algumas invariáveis. Nós temos aí os substantivos, adjetivos, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. As palavras variáveis são aquelas que permitem flexões, muda o gênero, o número, o tempo, o modo, etc. E as invariáveis não possibilitam nenhuma forma de variação. Nós vamos estudar todas as classes de palavras. Cada uma delas tem a sua importância no nosso vocabulário. Então, nós vamos dar início ao estudo dos verbos. O que são os verbos?
Você vai pesquisar e responder o que são os verbos, de que forma ele pode ser. E você vai aprender a conjugar os verbos e as suas variações. As flexões verbais. Os verbos sofrem flexões de número e pessoa, que é o singular e o plural. Do tempo e o modo. O tempo é presente, passado e futuro, e o modo é o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Nós temos também as vozes do verbo, que são 3. Nós temos a voz ativa, passiva e a reflexiva. Você vai pesquisar e responder explicando a diferença das 3 vozes verbais e um exemplo de cada uma delas. O tempo do verbo você percebe no momento em que se fala ou escreve. O processo verbal pode estar ocorrendo, ou pode já ter ocorrido, ou pode ainda não ter ocorrido. Isto te possibilita a identificar qual o tempo do verbo você está utilizando, seja na pronúncia ou na escrita. Você vai escolher 3 verbos de sua preferência. Um com a primeira conjugação, outro na segunda conjugação e outro na terceira conjugação. E conjugar esses verbos escolhidos no tempo do indicativo presente. Os modos do verbo são 3. O indicativo, que nos dá a sensação de verdade. O modo subjuntivo, que nos remete à dúvida. E o modo imperativo, que nos remete a uma ordem. Você precisa explicar cada um desses 3 modos do verbo e citar exemplo. Agora vamos começar com os substantivos. O que é um substantivo? Você vai pesquisar e responder. E quais são os tipos de substantivos? Explicar cada um deles e com exemplos. Então, vamos ver agora a flexão dos substantivos. O que é essa flexão? É a mudança, é a possibilidade do substantivo mudar para gênero, número e grau. Você vai pesquisar e responder todas essas 3 mudanças, flexões do substantivo, a importância de cada uma delas, com exemplos. É muito importante que você consiga entender todas essas formações da gramática. Isso é cobrado de você no dia a dia, é cobrado em concursos, é cobrado no seu intelecto. A pessoa identifica a outra pelo vocabulário, pelo português que ela fala e escreve. Portanto, você tem que saber direitinho o seu idioma. Por hoje é só. Um bom aprendizado a todos e nós vamos continuar no próximo mês com a nossa gramática.